A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Hoje vamos falar de uma pandemia, não desta que está a ocorrer neste momento, mas de uma pandemia silenciosa que tem que ser mais discutida, mais debatida. Estou a falar da pandemia do suicídio. Nesta semana, já a nível mundial, já ultrapassamos o número preocupante dos 322 mil suicídios. E ainda estamos no mês de abril. Vamos então falar um pouco sobre isto para que, com o esclarecimento, repensemos e ajudemos aqueles irmãos que sofrem no silêncio e que comunicam, na maior parte das vezes, de uma forma não verbal, através de um olhar, através de um comportamento. Assim, no livro Viver é a Melhor Opção, o ambientalista e jornalista André Trigueiro dedicou o último capítulo para retratar como é que a doutrina espírita vê este tema suicídio. Entretanto, antes de se aprofundar esta questão, é preciso destacar 3 pontos que nos ajudam a entender como é que as escolhas que fazemos influenciam a nossa evolução. Para aqueles que não sabem, nós antes de reencarnarmos passamos algum tempo no plano espiritual para repensarmos as nossas atitudes e voltarmos ao corpo físico para mais um estágio para evoluirmos, esquecendo o passado que nos poderia perturbar e traumatizar. Vimos cá renascer na família que precisamos, no contexto que necessitamos, para que as necessidades que todos precisam para evoluir estejam, de certa forma, interligadas. Há um trabalho consistente, meticulosamente planeado por uma numerosa equipe no plano espiritual que consome preciosos tempo e energia antes de cada reencarnação. A equipa que torce por nós é enorme, especialmente nos momentos difíceis, quando nos deparamos com o resultado das nossas escolhas menos felizes. Nós é que estamos muito pouco atentos aos nossos pensamentos, às nossas intuições. Este jornalista refere que, para que haja mérito, é preciso haver responsabilidade nas escolhas. A vida é para ser vivida. E por mais difícil que seja a experiência, ela sempre será compatível com a nossa capacidade de lidar com o que nos aparece pela frente. É o que estes 3 pontos que agora vou enunciar explicam. Primeiro, para os espíritas, o livre-arbítrio é soberano. Ou seja, nós somos os construtores do nosso destino e ele se desdobra à nossa frente a partir das escolhas que fazemos a cada instante. O segundo ponto que devemos levar em consideração é a lei de causa e efeito. Ou seja, tudo de bom ou de mal que fazemos se volta para nós, e para que tenhamos plena consciência do alcance dos nossos atos e nos sintamos progressivamente responsáveis por eles, pondera este jornalista, ressaltando que cada débito que geramos numa existência será pago noutras reencarnações, no tempo e em quantidades necessárias, visando sempre a evolução espiritual. O terceiro ponto, a questão do suicídio inconsciente ou indireto, provavelmente o que a maioria dos seres humanos não consegue perceber ou não aceita, que acontece quando realizamos ações que minam as funções vitais do nosso corpo físico, que pode ser, por exemplo, o cigarro, a bebida ou outra droga qualquer, lícita ou ilícita. Podem ser também os excessos de alimentação comprovadamente nefastos ao bom funcionamento do nosso metabolismo. Pode ser o sedentarismo exacerbado ou a busca frenética pela boa forma com uma carga de exercícios demasiadamente arriscada para a saúde. No contexto deste último prisma, por exemplo, a medicina da Terra avançou bastante e vem contribuindo para melhor compreendermos como a qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos interferem na nossa saúde. Praticantes de yoga ou meditação, bem como pessoas de fé,
que cultivam a prática da oração pertenceriam a grupos com sistemas imunológicos mais fortalecidos ou mais bem capacitados para responder metabolicamente a certas morbidades, ressalta Trigueiro, que também destaca que são preciosos os recursos da prece e da meditação, das leituras edificantes, da fluidoterapia e, se for o caso, dos serviços que disponibilizam gratuitamente apoio emocional e prevenção do suicídio, bem como os serviços terapêuticos adicionais. Ocupar-nos com atividades úteis, de preferência auxiliando desinteressadamente o próximo, constitui precioso remédio para a alma, elevando a vibração, melhorando a sintonia, como reflexos importantes no humor e na autoestima. E levantando a máxima espírita de que fora da caridade não há salvação, este jornalista fez um chamado à autodoação, referindo que, quando nos candidatamos a alguma obra voluntária ou assistencial, os minutos que dispensamos na direção do outro são valiosos momentos de trégua em relação a questões que nos perturbam e angustiam. Distanciamo-nos momentaneamente da nossa realidade íntima, pode ser eventualmente hostil ao nosso desejo de paz e serenidade, para nos ligarmos com as necessidades dos outros e reconfigurarmos o nosso equilíbrio. A seguir, este homem defensor da ecologia resume alguns dos fundamentos espíritas que trouxe à luz no seu livro Viver é a Melhor Opção e que nos proporciona um melhor entendimento sobre como podemos ajudar a nós mesmos e ao próximo a evoluir espiritualmente. Em relação à realidade do suicida, de todas as tradições religiosas ou filosofias espiritualistas, a doutrina espírita é aquela que reúne possivelmente o maior estoque de informações a respeito da realidade do suicida no mundo espiritual, as principais causas e consequências do autoextermínio e a importância de agirmos preventivamente nos diversos setores da sociedade para que o número de casos se reduza drasticamente. Em relação à dimensão espiritual, é tão importante quanto cuidar do corpo e da mente, é entender a dimensão espiritual em que o problema do suicídio se resolve. Essa parte de nós que antecede a vida corporal e sobrevive ao colapso orgânico é, em síntese, a essência daquilo que somos, o espírito imortal. Não é possível falar de saúde integral sem considerarmos o transcendente, o princípio inteligente que anima o corpo físico e o usa como veículo nesta dimensão espaço-tempo. Entender o que estamos a fazer aqui, de onde viemos e para onde vamos, qual o significado da dor e do sofrimento nas nossas vidas e o que está em jogo quando unilateralmente abortamos o projeto existencial, precipitando o nosso retorno à pátria espiritual, são algumas das questões elucidadas pela doutrina espírita. E quando o assunto é suicídio, há uma profusão de dados e informações que podem eventualmente ser bastante úteis a quem se interesse pelo tema. Em relação ao livre-arbítrio ou livre-escolha, quando as nossas decisões convergem na direção das leis que regem a vida e o universo, a existência flui como as águas de um rio que segue resoluto na direção do mar, enfrentando os eventuais obstáculos, sem se deter neles, avançando sempre. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias, sentimos-nos integrados num projeto maior que, bem entendido, nos acolhe e protege. Ainda que não tenhamos todas as respostas, confiamos no conjunto de forças que determinam o avanço do rio até o seu encontro com o mar. Quando as nossas escolhas se dão de outra forma, ignorando esse software inteligente da vida, sofremos. Não é um aprendizado fácil, caros amigos. O facto é que não é possível assimilar tudo o que nos interessa numa única existência terrestre, ou terrena, ou física. Assim, em sucessivas reencarnações, regressamos ao planeta desempenhando diferentes papéis em diferentes famílias, lugares do mundo, culturas e épocas. Em relação às reencarnações, o objetivo delas é acumular conhecimento, sabedoria e discernimento daquilo que nos convém. A meta é evoluir. A evolução é entendida na doutrina espírita como uma lei do universo que alcança indistintamente a tudo e a todos. E nenhum de nós evolui sem esforço,
sem trabalho, sem superar adversidades e enfrentar as próprias imperfeições. Em relação à evolução, ainda que não tenhamos hoje plena consciência dos passos que já galgamos nessa jornada evolutiva, já transitamos pelos diferentes reinos da natureza até alcançarmos a condição humana e por merecimento conquistarmos o direito de escolher o que nos pareça mais convincente. Dotados de livre-arbítrio, passamos a ser responsáveis pelas nossas escolhas e isso não é pouca coisa. Evolução, caros amigos, é mérito pessoal e intransferível. Cada escolha que fazemos determina maior celeridade ou vagar nesta fantástica caminhada. Se não é possível retroceder, há o risco de estacionarmos no degrau evolutivo onde nos situamos. É uma opção da qual depois certamente nos arrependeremos pelo desperdício de tempo e energia, mas quem está no comando decide o que lhe pareça o que está certo. Uma informação importante é que não podemos evoluir pelo outro. No máximo, podemos ajudá-lo a fazer ele mesmo as escolhas certas. E o que o Espiritismo considera uma escolha certa. O que é que ele considera uma escolha certa? É aquela que nos projeta na direção das mais importantes conquistas evolutivas, ou seja, a paz, a felicidade e a alegria indefiníveis que só os espíritos puros, após cumprirem essa mesma jornada evolutiva, conseguem experimentar. Um dia também lá chegaremos. Em relação à nossa força superior, vós sois deuses, disse Jesus, assinalando a centelha divina que é parte de nós, justamente aquela onde reside a consciência, a voz interior, a inteligência suprema e outras denominações que convergem na direção de uma força superior, a qual a maioria de nós ainda não compreende totalmente, mas já começa a ter alguma noção do que seja. Ela é a nossa bússola, o nosso senso moral, aquilo que nos indica o que é o certo, o caminho a seguir. Em relação às moradas do Pai. Por ora, caros amigos, estagiamos num planeta dentre bilhões de outros espalhados pelo universo com diferentes categorias de humanidades. Todos temos a forma humana e ocupamos corpos mais ou menos densos, segundo o nível evolutivo, ético e moral de cada humanidade. São as muitas moradas do Pai, assinaladas por Jesus no Evangelho. Aqui, onde estamos, num planeta de expiações e provas, a dor e o sofrimento ainda cumprem uma função pedagógica importante. Não se trata de punição ou castigo, infortúnio ou azar, como muitos pensam. Os dissabores da vida trazem lições importantes que nos ajudam a compreender melhor o que ainda nos falta para dar um passo importante à frente. Em relação a este aspecto que muitos fogem, que é a dor e o sofrimento. Fundamentalmente considerando, a dor é uma lei de equilíbrio e educação, informa-nos o escritor Leon Denis, assinalando o sofrimento como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição do progresso. O facto é que todos nós, em todas as partes do mundo, independente do nível social ou de renda, da escolaridade, etnia ou posição profissional, seja qual for a nossa condição existencial, não estamos livres do aguilhão da dor e do sofrimento. A felicidade não é deste mundo, como aparece em Eclesiastes, no Velho Testamento. É entendida pela doutrina espírita no sentido relativo, ou seja, não é possível ainda realizar a utopia da felicidade absoluta, salvo raríssimas exceções por conta da nossa atual condição espiritual. Estagiamos numa faixa evolutiva onde ainda prevalece o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o sensualismo, o apego à matéria e outras imperfeições que nos exaurem preciosas energias, sem que o espírito imortal, após a partida, após a morte, consiga realizar, na maioria absoluta dos casos, avanços consistentes na direção que importa. É a porta estreita de que nos falou Jesus. São muitos os chamados e poucos os escolhidos, disse o Mestre, no entendimento de que a maioria de nós ainda se encontra vulnerável aos apelos da matéria e, por isso, acumula
reencarnações sem progressos significativos. Há diferentes géneros de sofrimento e nem sempre conseguimos identificar com clareza a sua origem. Quando reconhecemos a causa em algum episódio ocorrido na atual existência corpórea, nos mobilizamos com mais presteza para resolvê-lo. Há também questões mal resolvidas na presente reencarnação que se refugiam nos caninhos do inconsciente e poderão requerer assistência psicológica para que venham à tona e se revelem por inteiro. Há, entretanto, problemas que vêm de longe, de existências pregressas, que resistem ao tempo pela dificuldade dos envolvidos em reparar perdas e ou danos causados a outrem ou a si mesmos. Nesses casos, a origem do sofrimento pode estar relacionada a algum evento ocorrido num passado mais ou menos distante. Em relação a esta lei a qual nos abrange a todos, a lei de causa e efeito, a chamada lei de retorno, determina que tudo de bom ou de mau que façamos se volte para nós, para que tenhamos plena consciência do alcance dos nossos atos e nos sintamos progressivamente responsáveis por eles. A misericórdia de Deus está justamente nas oportunidades que nos oferece através da própria lei por meio das reencarnações. Em relação a este ponto relativo à atenção e ao respeito, ao analisarmos o problema do suicídio, importa diferenciar o ato em si de quem o pratica. O suicídio é condenável sob qualquer aspecto ou pretexto. Se temos conhecimento da realidade hostil que aguarda o suicida no plano espiritual, não devemos economizar esforços para apoiar toda e qualquer iniciativa a favor da prevenção do autoextermínio dentro e fora do movimento espírita. Se a doutrina possui um vasto repertório de informações que nos ajudam a construir uma convicção a respeito do assunto, não há por que adiar a ação preventiva como uma lei do universo que alcança indistintamente a tudo e a todos. E nenhum de nós evolui sem esforço, sem trabalho, sem superar adversidades e enfrentar as próprias imperfeições. Caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra e da rubrica A Vida Continua, este tema é extenso e eu farei, por agora, um intervalo nesta temática para retomá-lo no próximo sábado. Para que não esqueçamos, para que tenhamos cada vez mais atenção, deixando de olhar tanto para o nosso umbigo, prestar mais atenção aos apelos silenciosos, aos apelos mudos daqueles que convivem perto de nós, no nosso local de trabalho também, para aqueles que cruzam e que nos lançam um olhar cabisbaixo, triste. Nós, mais conscientes, mais esclarecidos, temos o dever de esclarecer, de alertar, de ajudar, de dar uma palavra amiga, de escutar, de tirarmos do nosso tempo para ouvir o outro que necessita desabafar. E muitas vezes um desabafo pode evitar grandes males. Que desliguemos um pouco do mundo tecnológico e nos liguemos mais ao mundo humano, aquele que está a entrar em colapso aos poucos. O mundo não está pior. Só que o tempo pelo qual estamos a passar, de transição para um nível superior, acarreta sempre sofrimento, atritos. Que prestemos mais atenção, estejamos mais conscientes daquilo que ocorre à nossa volta.
e que nos liguemos mais ao alto através da meditação, através da prece, através das boas ações, através do voluntariado, através da alegria. Todos nós podemos fazer algo pelo outro. Todos nós somos preciosos neste universo do Pai. E na sequência daquilo que acabo de dizer, vou terminar com a mensagem do livrinho A Vida Continua, A Vida Feliz, por Joana de Ângeles, que diz assim: irradia a claridade da tua fé através do teu sorriso, das tuas palavras, da tua atitude perante a vida. O mundo necessita de luz para superar as sombras dominantes. Distende a tua presença confiante e rica de luminosidade, auxiliando os tímidos e os desanimados, os que caíram e os revoltados. A luz atrai sempre, enriquecendo de beleza. Não deixes que se apague essa estrela, porque haja fatores dissolventes e agressões em volta. Deixa-a brilhar, apontando rumos ditosos para os que anelam por uma oportunidade de realização. E assim, caros amigos e ouvintes da rubrica A Vida Continua, no próximo sábado continuaremos a falar desta temática. O conselho que vos dou é que tenham a coragem de dar o primeiro passo em relação à vossa própria felicidade e tenham atenção aos momentos de ócio, porque uma mente vazia é um perigo para pensamentos menos construtivos. Fiquem aqui com um grande abraço do Pedro Silva. Marcamos encontro para o próximo sábado. E até lá. Façam os possíveis, então, para conquistarem a vossa felicidade, que se refletirá naqueles que estão à vossa volta. A Vida Continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.